Fala galera, certo? Hoje quem está aqui, João Ferreira, do blog Fantasmundo. E hoje a gente vai falar sobre cine trash, filmes trash. Obrigado, João, por aceitar o convite de bater esse papo aí, cara. Valeu, cara. Valeu, Alessandro. Tamo junto aí. Vamos falar aí dessas produções, desses filmes que são melhores do que muita comédia que é feita por aí, né? E mais do que isso, né? Elas foram importantes para que vários cineastas realizassem seus próprios sonhos, né? Também. Cara, a gente estava até falando antes ali, na verdade, eu nasci em 84 ali, eu sou um pouco mais velho que tudo que a gente estava falando ali, mas quando eu era pequeno ali não tinha, cara, não tinha acesso assim, a videocassete ainda em casa e tal. Nessa época até acho que já tinha, mas não tinha tanta, não tinha tanto acesso aos filmes assim, e o Cine Trash foi um prato cheio, cara. Todo dia de tarde eu estudava de manhã, de tarde passava na Band o Cine Trash, nossa, assistia quase todos, né, cara? E foi Queria, muito bacana. queria muito ter pego, viu, sinceramente. E muita gente diz que eu nasci na época errada, né? Que tipo, essa foto nasceu na época errada. Tu nascesse pelo menos em. Eu fiquei pensando, se eu tivesse nascido em 90, eu podia ter sido muito novo para assistir o Cine Trash. Possivelmente eu ia ser a criança que assiste escondido dos pais, mas enfim, pelo menos eu iria ter esse contato, né? Porque meu primeiro contato com o terror, cara, foi linha direta mesmo, né, da Edifício Joelma, enfim, né, aí linha direta dava uma, assim, e também alugando, né, filmes assim, peguei as videolocadoras ainda, o finalzinho do VHS, aí eu era muito pirraia, né, aí eu não assistia filmes de terror em VHS, né, eu assistia mais as animações, os filmes de aventura, assim, né? E terror, eu comecei a ver, como eu disse, foi a linha direta e também já foi na era do DVD, cara, porque eu sou de uma outra geração, né? Mas mesmo assim, eu fui atrás de filmes mais antigos, porque minha tia falava de Hora do Pesadelo, meu pai falava de outros filmes de terror mais antigos, né? Meu padrasto, ele falava de um filme trash, inclusive é bom citar ele aqui, chamado O Pássaro Sangrento, que é Delíria. Acho que tu conhece, né? Conhece? O Pássaro Sangrento é um musical, não é? Não exatamente. Ele é um filme, É um mais ou filme que menos. imita um musical, né? Que o assassino se bota uma máscara, mata o ator que faz o papel do Ah, pássaro lá, né? sim, Esse sim, filme é muito bom, cara. é muito interessante esse filme, ele é muito interessante. Pronto, foi aí que eu comecei a gostar de trash, né? Aí ele dizendo, esse filme é muito velho hoje para vocês vão dizer que esse filme é muito ruim, vocês vão dizer que ele é ruim, que é mal feito. Eu digo, olha, cara, mal feito é relativo, tudo bem. Se você dizer que na própria época ele já era considerado mal feito, mas ele acaba evoluindo, acaba envelhecendo bem e vira objeto de cultos, né? Você acaba gostando disso também. Não, cara, e só para o pessoal ter uma ideia, assim, quem não pegou, né, até quem é bem mais novo que não pegou aí, de repente vai assistir, não pegou essa época do Cine Trash, o Cine Trash era a sessão da tarde de terror, entre aspas, da Band, todo dia à tarde, acho que durou uns 2 ou 3 anos, talvez, eu não sei, os primeiros ali, o primeiro ano com certeza foi o mais impactante, né? Era apresentado pelo Zé do Caixão, e cada dia era um filme diferente, né? E apesar de uma coisa que eu acho importante dizer, que apesar de muitos filmes ali eram filmes assim mais underground, que não eram tão conhecidos, tiveram filmes tipo Halloween, Candyman, que são clássicos, são bem, que passaram também no Cine Trash, né? Então foi muito relevante para quem curte terror ali durante os anos 90, né? Isso foi muito relevante mesmo. Quem não tinha acesso ao terror de outra forma era pela Band que conseguia acessar. A profecia também, as sequências foram. Eu não sei o original, mas eu sei que as continuações 2 e 3 passaram no Cinetrash. Acho que é por isso que, principalmente, o terceiro é muito conhecido, assim, virou objeto de culto pela galera,
né? Que, até porque tem o Sam Neill no filme, né, cara? Então, o Cine Trash ajudou a popularizar esses filmes e também outros que são clássicos, né? Pô, particularmente eu gosto muito de slasher. Slasher é minha praia, né? Então, muitos filmes de slasher que eu gosto, tipo Slumber Party Massacre, A Praia do Pesadelo, enfim, passaram também no Cine Trash. E mesmo no cinema da minha época é interessante acompanhar isso porque eu penso, poxa, cara, imagina se eu tivesse, se minha infância tivesse sido nessa época, eu iria justamente ver tudo isso nas noites na TV aberta, cara, né? Porque hoje, para a gente ver esses filmes, a gente tem que geralmente pegar streaming, mas tudo bem, muitos filmes trash, acho que 90% dos filmes que a gente vai falar aqui, 90% do cine trash tu encontra no YouTube, né? Eu acho no YouTube, né? Qualidade nem sempre é lá essas coisas, mas o filme tá lá, né? O filme tá lá para assistir, né? Filmes do Lúcio-Fucci, filmes do Joey D'Amato, filmes do Stuart Gordon, tá tudo lá, velho. Então a gente tem acesso fácil a esses filmes, né? Mas eu sei que não chega perto do impacto que foi na geração de vocês, né? Que foi na geração que acompanhou. Cara, eu acho que uma grande diferença de hoje para aquela época, assim, é que hoje a gente consegue facilmente, aqui vai no Google, ver, tem uma, acesso a tudo, a toda a lista dos filmes que passaram, e aí a gente já consegue pesquisar. Naquela época, cara, a gente não tinha internet ainda, sabe? E aí, muitos filmes a gente nem sabia que existiam, porque se não passava no cinema, né? Não fazia propaganda no VHS, ele não era uma coisa que chegava nas locadoras, assim, era mais difícil do cara conseguir até saber que existia, imagina, né? Você ele com 10, 12, 13 anos e não sem recurso para pesquisar, então, tanto que eu lembro que uma coisa que foi hype, assim, claro, óbvio que não passou no Cine Trash, mas um filme que foi hype não, na minha época de adolescência foi o Faces da Morte, cara, quando saiu. Eu ia falar dele já. E acho que faz sentido, porque eu acho que algumas cenas dele são bem trash. Trash assim, porque hoje a gente identifica que são cenas fake, mas na época elas chocaram bastante, né? E mesmo assim, mesmo tem coisa que não é fake e coisa que é pesada, né? Tipo, eu vi Faces da Morte, mas é o tipo de filme que eu só vi uma vez, sabe? Aí eu fico pensando, já vi filmes bem piores do que ele, mas eu também não quero ver de novo. Não quero passar 2 horas e meia vendo uma coletânea dessas coisas, né? E se tu vê aquele iceberg de filmes perturbadores, eu acho que tu chegou a ver. Se tu vê o que tem lá embaixo, depois da sexta camada, cara, é negócio de doido, de psicopata, mano. Então, você vê que tem coisa muito pior por aí, né? Faces da Morte ainda chegou a passar no cinema, né? Faces da Morte chegou em VHS para você assistir na sua casa com a família reunida, só que não. Mas esses filmes aí, que não é o que a gente vai comentar agora, esses filmes, alguns, talvez eu comente com o Lucas amanhã, mas enfim, acho que também não, porque é muito pesado esses filmes, enfim, são filmes que o YouTube não deixa você falar deles de jeito nenhum, o YouTube iria. Mas, cara, sabe que, assim, vou te dizer que alguns dos filmes que eu vi que me marcaram, assim, e que eu sou muito fã até hoje, dois deles, eles são baseados em obras do Lovecraft, né, que é o Reanimator, e o From Beyond, aquele, né, cara, do Além. Inclusive, eles são alguns dos atores, eles não são todos atores, mas alguns dos atores são os mesmos dos dois filmes, né? Eu achei excelentes, assim, cara. São filmes que, até o Reanimator, cara, eu tive muita dificuldade ao longo dos anos de conseguir achar ele numa mídia, né, uma DVD, uma coisa para poder ter ele em casa. Reanimator, pronto, por exemplo, eu fui. Eu me lembro de alguns filmes trash de ter visto DVD na locadora, né? Assim, de eu ter, por exemplo, eu cheguei a ver Bonecas Macabras, cheguei a ver alguns filmes Afro, que é a profecia mesmo, né? Mas eu me recordo de alguns anos atrás, eu trabalhava no centro da cidade aqui, e tinha um sebo. Tinha não, tem um sebo com vários DVDs.
E passando assim, eu cheguei a ver Reanimator, mas a edição de Reanimator que tem aqui, pelo menos a que eu vi, é em dupla, é casadinha. É tipo, eu acho que é A Volta dos Mortos-Vivos, de 85, e Reanimator, que se não me engano é no mesmo ano também, né? 85? 85, Reanimator? Eu não tenho certeza, cara, mas essa dupla aí eu já adorei, cara, porque A Volta dos Mortos-Vivos aí é um dos meus, É dos meus hilário, filmes favoritos, cara. é hilário, cara, hilário, 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 né? E você vê que o filme foi feito como uma homenagem, né, ao Jorge Romero e ele não chegou. Eu não lembro se ele passou no Cinetrash. Passou no Cinetrash? Eu que eu Não. me lembro não passou, cara. Pela minha pesquisa, assim, eu digo pelo amor de Deus, eu acho que eu vou passar vergonha nessa. Agora só que eu vou dizer pela minha pesquisa, que eu não acompanho o Cinetrash, mas enfim, eu acho que ele não passou, mas passaram muitos filmes semelhantes. O próprio Reanimator passou, o Do Além passou, passou também a Abominável Criatura, né, que é The Unmabable, alguma coisa assim que se fala, que é um filme bem bizarro, né? Filme bizarro que tem uma pequena reviravolta aí, essa reviravolta tu fica tipo, what the fuck? Mas enfim, é interessante assistir. Tu já assistisse esse Abominável Criatura? Eu não assisti, cara. Eu até te perguntar se ele é parecido com. Se ele é na mesma vibe do Terror Vision. Não sei se tu chegou a ver a visão do terror aqui. Já, a Visão do E Terror assisti a Visão do Terror, mas eu assisti esse filme sem saber que ele era trash, cara. Eu assisti ele assim, olhando no YouTube, alguns filmes de terror eu coloquei, aí eu fui assistindo sem saber que, assim, eu pensei, meu Deus, que filme tosco, mas eu não sabia que ele era objeto de culto, era de filmes trash, né? Eu simplesmente fui assistindo, aí eu vejo as pessoas comentando, porra, eu tinha medo daquela criatura, dela sair da minha televisão, enfim, né? Eu tinha medo disso acontecer, uma vibe bem poltergeist, de sair da... Não, poltergeist no caso, tu entra na TV, mas enfim, tem essa conexão, mas eu cheguei a assistir a Visão do Terror, que é o Terror Vision, se eu não me engano, ele é de 88, né? Ele é de 88, e se tu for ver ele hoje em dia, eu não revisitei o filme inteiro, mas eu vi alguns trechos. E ele tem algumas piadas que você fica tipo, puta que pariu, velho, é sério, velho. Que eu não lembrava, não. Eu não lembrava, sendo bem sincero contigo, eu não lembrava desses trechos específicos, né? Mas isso é outra característica importante dos filmes trash, né? Foi bom tu falar, né? Filme trash tem tosquice, bizarrice, mas nem sempre era. No caso do Cine Trash, sim, os filmes, a maioria, estava relacionado a efeitos práticos, a montagem, mas muitos filmes trash, eles estão nos diálogos, está na trama maluca. Tá aí o The Room, né, para provar isso, né? The Room já é mais recente, já é de 2003, né? Mas, enfim, que também é um trash tão importante quanto esses que a gente está comentando aqui, né? E, enfim, mas ele não é tão, voltando, ele não é, Abominável Criatura não é muita vibe da visão do terror. A visão do terror, ele fala de invasão alienígena, no extraterrestre, né? O Abominável Criatura é um bicho bem bizarro, assim, que vive num castelo, numa mansão, assim, que dois universitários acabam entrando com duas garotas. História que a gente nunca viu, né? Só que não. E aí a criatura vai lá e acaba mandando todos eles pro saco, né? Aí no fim a gente descobre que essa criatura é uma mulher que ela já foi humana, né, há algum tempo. Eu acredito que ela já foi humana, nem me lembro direito, mas enfim, eu lembro que essa criatura ela chegou a viver no século XIX, enfim, naquela região, naquele castelo, e ela volta na década de 80, que é onde o filme é ambientado, e mata essa galera, né? E ele é baseado num conto do Lovecraft também. Ele teve uma sequência que eu não assisti, só assisti o primeiro. Foi até recente que eu assisti. A sequência é que eu nunca vi. Sequência eu não vi, sendo bem sincero, não tive interesse não, porque eu achei o filme interessante, legal, mas eu não tive vontade de ir atrás da continuação, sabe?
diferente de outros filmes do Cine Trash que eu gosto, né? Que eu gosto mesmo, que eu revejo, assim. Mas qual é o teu filme favorito, assim, que passou no Cine Trash? Se tu tivesse que eleger um. Ah, cara. Assim, os meus favoritos são o Reanimator, com certeza, e o Creepshow. E o Creepshow é antologia, né, Isso, do King, né, cara? do Tipo, Romero. nossa, do Romero. Pô, mas Do King? o King participa dele, né? Deixa eu até olhar aqui. O Creepshow, Não, é acho do que. King. Não, então, é do King e do Romero, os dois Ah, dos trabalhando juntos. dois. Os dois trabalhando É, juntos, né? cara, eu achei fantástico eu tenho ele em DVD, inclusive, tenho o livro dele, cara. O Creepshow 2, eu acho que não passou também, mas também é um dos filmes que eu gosto muito, cara. Assim, eu tenho filmes que eu não sei dizer se são meus favoritos, mas são filmes assim são temáticas que tinha mais de um filme que passava, assim. Uma era sempre tinha os temas dos palhaços lá, né? Que daí tinha vários filmes de palhaço passando no Cine Trash, né? O meu favorito, cara, agora eu não lembro o nome, mas era um que os caras eles fugiram do manicômio e se fantasiaram de palhaços e invadiram uma casa com três jovens, assim, jovens, assim, tipo, adolescente, criança, assim, e tocaram Conheço. terror, cara. Eu Aquele conheço. era muito legal, cara. Não lembro o nome desse filme, cara. Clown House. Clown House, ele foi lançado aqui no Brasil em VHS como Palhaço Assassino, só. E tu sabe quem é o diretor desse filme? Sabe quem é o diretor desse filme? Quem é, cara? Victor Salva, de Olhos Famintos. De Olhos Olha aí, Famintos. cara. Olha E tem um somente, nossa, que filmaço. o 3 não me desce, mas o 1 e o 2 relativamente. Eu gosto muito do primeiro e do 2 eu também gosto, né? Mas Horas Famintos, pronto. Tá aí uma coisa que marcou a minha infância barra adolescência, foi Horas Famintos, né? A gente assistia, a gente alugava, enfim, né? Ou seja, não é a tua geração, já é depois, mas foi quando eu comecei a gostar, né? E hoje a gente identifica ele como trash, né? A gente coloca ele, mas Clown House, eu não sei se tu sabe, ele é um filme ok pra mim, eu gostei do clima de suspense dele, né? Porque ele tem aqueles palhaços sempre à espreita, né? Os meninos naquela casa, enfim, ele tem um jogo para te deixar tenso, mas ele tem uma história de bastidores que é bem tensa, que é o motivo pelo qual esse filme só foi lançado aqui em VHS, né? Tipo, o Victor Salva, ele não é um cara do bem, digamos assim. Tu sabe o passado dele, a história dele, do Victor Cara, Salva? eu não sei nada sobre ele, mas já fiquei curioso agora com essa história dos bastidores aí. Eu não sei se cabe comentar aqui, mas eu vou falar bem aí rapidamente. Basicamente, um dos protagonistas desse filme, do Clown House, eu não lembro o nome do ator, mas enfim, o que faz o irmão mais novo, eu acredito, que é meio que o protagonista, ele foi abusado sexualmente pelo Victor Salva nesse filme, nos bastidores. E dizem que o Victor Salva chegou a gravar em VHS isso. Dizem, né? O que ficou confirmado foi o abuso, mas a gravação, pelo menos eu não vi falando se teve. Mas enfim, o Victor Salva foi preso e tal, passou um tempo encarcerado, depois foi libertado. Por isso que os filmes que ele comercializa nem sempre fazem tanto sucesso. No caso de Olhos Famintos, foi o Coppola que colocou lá, né? Um dos produtores executivos é o Coppola, se eu não me engano, né? Aí o Victor Salva foi conseguir fazer esse filme e fez sucesso. Mas, por exemplo, o Clown House, ele só é conhecido mesmo pela galera que assistiu o Cine Trash ou por quem foi atrás da filmografia dele por causa de Olhos Famintos, que foi meu caso, né? Eu assisti. Quem me falou disso até foi o Jetro, cara. Foi no vídeo dele sobre Olhos Famintos 3, né? Onde, além de meter o pau em Olhos Famintos 3, né? Ele disse que o Victor Salva fez isso em 89 para 90, enfim. E aí eu pesquisei, disseram, foi o primeiro longa-metragem dele. E de fato, foi o primeiro filme dele, né? Clown House é um filme. O primeiro filme dele, assim. E é um filme
ao mesmo tempo ele tem um elemento trash, mas eu acho que ele assusta um pouquinho, cara. Eu acho que ele assusta. Então, cara, foi o fato que mais me marcou na época, foi porque de fato ele trazia medo, assim. Os outros filmes, eles tinham muito essa questão de uma coisa meio surreal, mas claro, daquela coisa meio, né, não é distópica, mas assim, meio surreal, meio de fora da realidade. E esse filme, ele era muito, assim, verossímil, talvez, eu, pelo menos, via ele como uma criança naquela época, como uma coisa verossímil, né? Um cara Sim. ali, fantasiado, invadindo a casa ali, né, e atacando as pessoas, né, cara? Sim, ele é. Inclusive, quem tá no filme também é o Sam Rockwell, né? De Homem de Ferro 2, de Lunar, enfim. Ele fez remake de Poltergeist também, ele fez Três Anúncios para um Crime, ele tá no filme, ele é o irmão mais velho, né? O irmão merdeiro lá, né? E foi bom a gente citar esse filme porque ele tá incluso como filme trash, mas pela qualidade técnica dele, mas me deixou um pouquinho intrigada também, porque eu assisti o filme já sabendo dessa história de bastidores, sabe? Então, eu assisti o filme, eu já fiquei assim. E o menino, eu não sei se tu lembra, mas o menino, o cara que faz o ator que faz o irmão mais novo, o ator menino, ele é o que mais tem medo de palhaço, de invasão, de ladrão, essas coisas. E ele tá tenso o filme todo. Aí você fica pensando, pô, será que ele estava tenso de verdade por conta do que o diretor fazia com ele? Enfim, a gente fica com isso na cabeça, né? E saber disso deixa o filme ainda mais assustador, tá ligado? E, de fato, eu eu não vou julgar a decisão da galera não lançar esse filme mais, né? Porque, tipo, muita gente fala, por que não lançou em VHS, em Blu-ray? Mas é uma história bizarra, uma história pesada, né, cara, de bastidores. E se fazer isso e o Victor Salva levar o crédito, vai meio que ofuscar essa história do passado, né? E isso é uma injustiça para a galera que sofreu com isso, né? Mas é, um filme de palhaço que eu gosto, que gostei assim, além do Clown House, que eu já disse que eu gostei. Olha, cara, eu falo demais. Se tu quiser me cortar também, tu pode falar, isso à Não, cara, não, vontade. não. Eu acho que tá muito bacana, cara, esses teus pontos, cara. Eu ia até te comentar, só que eu não assisti, eu assisti esse filme só quando passou na TV, na época, né? Então nossa, cara, faz mais de 20 anos aí que eu vi esse filme. É, Então eu tenho poucas memórias, assim, de cenas, mas eu fiquei com aquela a memória afetiva, assim, do sentimento que o filme causou, né? E eu até gostaria de ver de novo, mas eu te confesso que depois de saber dessa situação, assim, meio que tira o encanto, assim, cara. você pode rever com outros olhos, né, também, porque infelizmente às vezes o nosso encanto, né, pelas obras, ele é comprometido por conta desses problemas dos bastidores, você saber que a galera não era muito legal que estava envolvida, né? Por exemplo, eu não é uma sensação igual, mas é próxima de, por exemplo, você assistir, pelo menos eu, quando eu assisto a Profecia, eu assisto com medo, porque eu sei que nos bastidores rolaram uns bagulhos bem sinistros, enfim, né? Inclusive muitas mortes, muitos acidentes bizarros, né? E a trama, ela não é uma trama leve, né? E você fica assim, né? Mas pra gente não falar tanto, pra gente não ficar nesse papo meio mais depressivo e tal, a gente pode falar assim, já que tu falou de filmes de palhaço, um filme que eu acho interessante também é o Killer Clowns, né? Dos palhaços assassinos do espaço, né? Então, eu Ele ia comentar que esse daí foi outro que passou também, né, no Cine Trash. Esse é mais família do que o Clown House, né? Clown House, mesmo sem essa história de bastidores, ele já é um filme relativamente tenso para quem é menor. Já Parece os Assassinos do Espaço, ele tem uma pegada mais divertida, uma pegada mais assim, né? Mas ele é muito interessante, cara. E eu acho ele bem feito, não vou mentir. Tem gente que me julga, mas eu acho ele bem feito. Os efeitos práticos dele, eu acho bem feito só, cara. Acho
Tu assistisse ele no Cine Trash também? Eu assisti no Cine Trash, mas depois não assisti mais também não, cara. Para te falar a Legal. verdade, tem algumas cenas assim que eu, na verdade não é cenas, né? Tem algumas memórias que eu talvez confunda com o Clown House, mas eu te confesso que eu não, na época não curti tanto assim ele, cara. Sabe? Não sei, não me chamou tanta atenção, né? O que me chamava mais atenção, me chamou mais atenção, mas aí, claro, já não é mais de palhaço, assim, mas que eu acho que passou mais ou menos na mesma época do Clown House, foi o Puppet Master, cara. O Puppet Master eu achei do caramba. Clássico. Porque tu falou das bonecas macabras e eu lembrei do Puppet Master, que era outro, era coisa de palhaço, coisa de boneco, sempre tinha, Uhum. né? E o Eu tava Puppet Master pensando. era o cara, ele fazia ele fazia uma mágica, né? Uma coisa, mas tinha um outro filme que eu não sei se é o Bonecas Macabras, cara, que era uma mulher, se eu não me engano. Não era uma ilha, uma coisa assim. Não sei se te lembra. Tem o filme da boneca assassina. Será que é ele? Eu não lembro, cara. Eu lembro de um filme que tinha um. Acho que era um casal. Não sei se era um casal ou se eram duas meninas que elas iam. Duas irmãs que elas iam. Que elas foram achar. Era numa ilha, numa cidade pequena, as bonecas. Várias bonecas sinistras. Assim, eu lembro que elas entravam numa construção, tipo, abandonada, uma coisa assim. E era tipo Filme. não sei se era uma bruxa, uma feiticeira, um espírito que estava por trás daquelas bonecas todas, cara. Já era diferente do Puppet Master, né? O Puppet Master já tinha uma vibe mais. Acho até meio cômica, assim, né? Tinha umas coisas meio Uhum. engraçadas, né? Puppet Master, que começou em 89, né? Eu, cara, pode ser uma viagem muito louca na minha cabeça, mas eu me lembro de ter visto esse filme no SBT durante o dia, sabe? E aí eu fui ver, quando eu achei no YouTube, esse filme pra assistir, né? No caso, rever, porque eu vi algumas cenas, era muito pirraia, dizendo assim, né? Eu ouvi o pessoal dizendo, esse filme passou no cinema em casa, passou no cinema em casa, que não sei o que, não sei o que, eu fiquei. Então acho que foi aí que eu vi pela primeira vez. Vi, entre muitas aspas, né? Só vi algumas cenas, algumas partes, né? Mas. Mas, cara, eu ia te comentar, porque na época que o Cine Trash foi lançado, pelo menos as memórias que eu tenho dele, ele era todo à tarde, assim, se não me engano, começava 2 ou 3 da tarde. Eu lembro que tinha o Cine Trash, e imediatamente após tinha um programa era um programa que tinha uma competição que eram as pessoas, tipo, no supermercado, assim, tinham que pegar os produtos, assim, né, nos carrinhos e tal. Então, eu lembro que eu era criança, eu assistia essa dobradinha de programas, assim, nas tardes, na Band. Interessante, não, como eu disse, minha época é mais pra cá, né? Mas eu não sei, cara. Não sei se é um filme muito parecido com o Puppet Master, se tem ângulos de câmeras idênticos e também envolve bonecos assassinos, mas eu me recordo, assim, isso me puxou imediatamente pro dia que eu assisti esse filme no SBT e eu pensei, pô, será? Não é Cine Trash porque era mais na minha época, então pode ser cinema em casa. E eu vi gente falando que foi cinema em casa, né? Então, não sei, vai saber, né? Vai que de repente seja uma viagem muito doida na minha cabeça, mas Puppet Master até hoje rende, né? Uma franquia tem quantos filmes, cara? Tem mais de 15, né? Eu não tenho certeza, cara, porque eu vou te ser sincero, até tu falou antes do Olhos Famintos, cara. O Olhos Famintos eu cheguei também a assistir o segundo filme, mas eu não curti, cara. Puppet Master, Olhos Famintos, até o próprio Reanimator, assim, cara. Eu acho que os primeiros, assim, pra mim, eles foram tão bons que eu não. O resto, não sei lá. Até a própria, cara, pode me julgar agora, mas a própria Profecia, cara. Eu assisti todos da Profecia, mas o primeiro, cara, o resto que veio depois, o Exorcista, tudo que veio depois, assim, que teve continuação, só foi meio decepcionante, cara. Eu entendo e eu concordo, no caso do Exorcista, eu concordo. A Profecia também, por quê? A Profecia, como eu te disse, é um filme que me assustou pra cacete, na primeira vez que eu vi, né? Eu tava lendo o livro esses dias e eu fui postar no Instagram uma foto do filme, falando que o filme é supostamente amaldiçoado, enfim. E é,
E eu coloquei a trilha sonora do filme, aquele cântico, Ave Satani, né? E só de escutar ele de novo para ver se era esse mesmo, eu tava no trabalho na hora do meu intervalo. Me deu um arrepio. Chega, eu fiquei tipo. Eu lembrei a primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei, putz. Que foi na época que saiu o remake, tá ligado? De 2006, né? Que, inclusive, esse remake tem a Mia Farrow, cara. Nem me liguei na vez que eu assisti o remake, que a Mia Farrow faz a babá satânica lá. Eu juro que eu não sabia que era a Mia Farrow, que tava no remake, né? Porque a do original me dava tanto medo, cara. A original me deu tanto medo. E isso foi um tempo que a galera tinha metia o pau em remake só pra meter o pau. Então, me lembro de não ter gostado do remake da Profecia, né? Agora o original me deu esse leve cagaço, Ô, né? cara, mas sabe que tem um detalhe do remake que eu achei melhor no original, quando o Damien lá, né, o menininho, nas cenas que ele tá, que a gente consegue encarar a cara que ele tem, cara, aquela cara que ele tenta fazer de mal, cara, me dá a impressão que ele tá cagado, cara, que tem que trocar a fralda dele, sabe? Sério, não me parece uma cara de mal. Agora, esse menininho que fez o de 2006, cara, o Guri tem uma cara de capeta, velho. Não, isso é verdade. Cara, cara, no trailer eu já me borrei perna abaixo, só quando o gurizinho vira pra trás aí do balanço, que ele vira e olha assim, eu já me borrei. Isso é verdade. Eu acho que é porque ele era mais novo, talvez, não do que o menino de 2006. Eu não sei. Pode ser que não seja, mas é aquela história, né? Você trabalhar com crianças em filmes é uma responsabilidade muito grande, né? E são 30 anos, né, que separam os dois filmes. Em 76, muita gente tinha na cabeça o neorrealismo italiano, né? Que é colocar a galera que não tinha experiência com atuação para ir lá na frente das câmeras. E nem toda criança se sente confortável, né? Já em 2006, houve todo um preparo, houve tudo aquilo, e o menino certamente teve mais liberdade, digamos assim, né, para fazer isso. Mas no original eu acho, pronto, a cena final do filme que mostra ele de mão dadas com o presidente enquanto sai aquele cântico e ele sorri, né? O sorriso dele não é nem assustador, parece só que é tipo, como você disse, caguei nas calças ou tipo, fiz besteira, né? Mas o que assusta nisso é mais a trilha sonora mesmo, sabe? Pronto, quando ele vira e a trilha sonora toca. É isso que mete medo nessa cena, entendeu? Mete medo danado nessa cena. E também as histórias, né, dos bastidores dele, né, que foram bem tensas, assim, né? Algumas eu acho que inseriram muita coisa que não aconteceu, mas as coisas que de fato aconteceram e foram comprovadas já são bem de gelar a espinha, né? Mas é interessante a gente falar desses filmes porque eles lançam atores e diretores que hoje são muito consagrados, né? A Profecia 2 mesmo tem o Lance Henriksen, pô, de Aliens, o Resgate. Aliens, o Resgate, ele foi James Cameron pegou e trouxe ele para Aliens, o Resgate, né? Enfim, já foi crescendo. O próprio Sam Neill, no terceiro, que fez Jurassic Park, voltou agora Jurassic World, que eu vou assistir ainda. Eu não sei se tu já viu o novo Jurassic World, eu Eu não vi ainda, cara. vou assistir quando Mariana melhorar, acho que eu vou assistir. Mas enfim, o... outros atores que foram consagrados apareceram, né? A Courtney Cox, que é a Mônica de Friends, ela apareceu em He-Man, no filme Mestres do Universo. Esse eu assisti, Mestres do Universo, que acho que não passou no Cine Trash, mas enfim, eu assisti, é trash também, e ela tá aí com a carreira feita, Ela mas tá no Pânico também, né? tá, ela é a Gale Weathers de Pânico, né? Eu conheci ela como a Gale mesmo, eu só assisti Friends depois de adulto já, né? Mas assim, eu falei pra Mônica de Friends porque talvez seja como a galera mais conheça ela, né? A galera, não sei, a galera que tá assistindo a gente, a galera que tá nos ouvindo, talvez conheça ela mais como a Mônica de Friends, né? A galera que não tem muita intimidade com o terror, aí eu
citei. Mas tem outros diretores que fizeram filmes trash e hoje estão consagrados, né? Acho que o primeiro que a gente lembra é o Peter Jackson, né, cara? Peter Jackson, que ele fez Náusea Total e Fome Animal. Dois filmes que são o suprassumo do trash, entendeu? São que define o que é um filme trash, né? Principalmente Fome Animal, que passou no Cine Trash, né? É um filme neozelandês, né? Ou seja, já sai dos Estados Unidos aí, né? E o Jackson, ele tem todo o domínio com a câmera, com as técnicas lá de efeitos práticos. E ele fez um filme, cara, que eu acho que não passou no Cine Trash, mas que passou no SBT, cara, que foram os Espíritos. Eu tenho DVD desse filme, eu tenho DVD. O, nossa, cara, me fugiu o nome do ator principal do filme, que é o cara de Mas Volta pro é Futuro, cara. é o Michael J. Fox, Michael J. Michael J. Fox, que é o Fox. protagonista. Ele não passou no Cine Trash, mas eu lembro que tinha o DVD dele que a capa me intrigou, assim, eu olhava e ficava, será? Não sei, não sentia medo, mas sentia mais curiosidade. E aí, alguns anos depois, fui na locadora e comprei o DVD, né? Entre vários DVDs eu comprei ele, né? Aí assisti, gostei, mas Fome Animal acaba se destacando pela sanguinolência, né, cara? Porque a gente tem um filme independente, basicamente, né? Porque Peter Jackson começou a realizar esses efeitos na garagem da casa dele, pô. Se a gente vê Náusea Total, é bem amador mesmo, cara. Bem amador Náusea Total em relação à Fome Animal, né? A gente tem aquela caracterização dos alienígenas, a gente tem a própria casa que você sabe que ela é uma miniatura porque você conhece a história do Peter Jackson, mas se você assistir o filme não tem nada que denuncie que aquilo é miniatura, que aquela explosão tenha sido de uma miniatura, né? Ele sabe muito bem como conduzir, né? E é o cara que dirigiu O Senhor dos Anéis, né? É o cara que tem a Weta Digital, né? A empresa de efeitos digitais que está no mercado aí, que faz os efeitos dos filmes da Marvel, né, também, que faz os efeitos de vários filmes, né, e tudo começou com Fome Animal, basicamente, né, porque ele é um cara que foi conhecido a partir daí, né, mas tu prefere Fome Animal ou tu prefere Náusea Total? Cara, eu prefiro Fome Animal, cara. Foi para mim marcou mais. Mas eu só queria comentar uma coisa que tu falou antes, cara, da questão da casa ali, que daí tu sabia que era uma miniatura, porque tu conhecia o cara e tal, e aí eu me lembrei, cara, do filme que passou também, que era o Hammer House of Horror, é o Brincadeira de Criança, Não que conheço, esse eu não conheço. ele é, é legal porque mostra, eu não me lembro dos detalhes, também faz tempo que eu vi, mas ele mostra o casal ali, que eles estão dentro de uma casa, e aí eles não conseguem sair, e aí começa a se perguntar o que está acontecendo lá fora, né? E aí no final, cara, era dentro de uma casinha de boneca lá de uma menina e tal, então tem todo uma pegada assim, cara, esse lance da casa de brinquedo me remeteu bastante a esse filme. Será que Ari Aster se inspirou nele para fazer Hereditário? Ah, cara, não sei, cara. Tu O assistiu Heredit- Hereditário? Eu assisti o Hereditário, cara, eu até comentei esses tempos sobre ele, cara, eu vi no cinema, e foi um filme Não. que me marcou, assim, que é um filme que eu não quero ver de novo, cara. Perturbador, né? Assim, ó, se forem me perguntar a qual filme de terror, assim, que tu considera terror, não quer ver de novo, é o Hereditário. E não é por causa de susto, né? Porque, cara, é um filme que, sabe, drenou as minhas energias, cara. Foi muito. Midsommar também, cara. Foi mesma linha, cara. Eu não. Para mim foi pesado demais, assim, digerir esses filmes. Midsommar é muito bom. Eu achei ele o melhor filme de 2019, mas ele é inferior a Hereditário. Assim, para mim, ele é inferior a Hereditário, né? Acredito que porque Hereditário, por mais diferentão que ele seja, ele ainda tá numa zona de conforto, né? Ele ainda tá no terror com uma zona de conforto. É escuro, tem tudo aquilo, né? Já Midsommar é o sol queimando, né? Enfim. E
eu acho que Midsommar, ele vai além do terror, sabe? Ele propõe muita reflexão que vai além do terror. Acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Mas enquanto terror, eu prefiro Hereditário, porque Hereditário traz as referências ao Exorcista e ainda te faz refletir, cara. É impressionante. Você tem justamente isso, né? Mas a gente pega esses diretores desses grandes blockbusters, o próprio Peter Jackson é um deles, mas ia falar de outro diretor que passou lá no Cinetrash, eu tô tentando lembrar aqui, mas enfim, tem um produtor que é o Roger Corman, né, também, os filmes do Corman. Tu conhece os filmes do Roger Corman, cara? De nome não, Assim? cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Roger Corman, ele tá no mercado desde os anos 50. Entre os filmes que ele fez, assim, está a trilogia Massacre na Festa do Pijama. Né? Ele foi o produtor dessa franquia que foi dirigida e roteirizada inteiramente por mulheres, né? Mas o segundo passou no Cinetrash, o segundo filme, né? Que é basicamente o assassino, falando de Slumber Party Massacre 2. Basicamente é um assassino que sai matando a galera com a guitarra. Isso mesmo, né? Mas o primeiro é mais sério, entre muitas aspas, mas enfim, é interessante. Roger Corman é o pai dos filmes trash, cara. Ele é tão importante quanto Mujica é pra gente, digamos assim, sabe? Porque o cara tá fazendo filme até hoje, pô. Até hoje ele tá no mercado. Tudo bem que é uns negócio bem duvidoso, tipo Sharktopus, enfim, né? Filmes assim. Mas, enfim, Eu cara, vi que ele fez o Homem dos Olhos de Raio-X, cara, de 63. fez. Ele Porra. fez na década de 50, década de 60, ele foi responsável por muitos desses filmes que hoje a gente considera como clássicos do terror. Tem um filme com Vincent Price, que eu não lembro qual é, mas é um filme de 59 sobre uma casa assombrada que foi produzido por ele, inclusive, né? Mas, enfim, os filmes de Corman É, passaram, sendo trash. por acaso é a Casa dos Maus Espíritos, aqui, Esse, o esse original mesmo. da Casa da Colina, né? O original, exatamente. Eu adorei esse filme, cara. Eu vou te dizer, eu achei ele melhor do que A Casa da Colina. A Casa da Colina é um dos filmes dos anos 90 que eu mais gostei. Mas esse aí, cara, eu achei muito legal pela revelação no final, assim, né? Que A Casa da Colina, ele te leva muito para a questão nossa, do sobre, tipo assim, ele te deixa na dúvida, né? Mas será que é o sobrenatural ou será que é alguém que está fazendo? E no final ele mostra que é o sobrenatural. E no original, não, no original, se eu não me engano, ele mostra que era tudo armação, né? Para eles, os sustos todos, né? Eu tenho quase certeza que isso me chamou muita atenção, assim, cara, no filme. Eu não me lembro de ter assistido, eu confesso. A Casa da Colina, talvez eu tenha visto, talvez eu já tenha assistido, mas eu não me lembro. Mas esse com Vincent Price eu conheço de nome, de pesquisa, enfim, de investigação, não, de Vincent Price, conheço com pesquisa, né? E também porque é Vincent Price, né? Querendo ou não, mas é bom saber disso, porque são os diretores desses filmes que fazem obras consideradas trash, né? O próprio Zé do Caixão, Mojica, é muito conhecido aqui no Brasil por conta disso. Ele foi um cara que não tinha experiência com cinema, enfim, foi lá e fez A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 64, né? Ele desafiou a ditadura militar, basicamente, por quê? Porque a gente tem um filme que vai contra a moral e os bons costumes nessa época, né? E os filmes que passaram no Cinetrash também representam isso, né? Porque vamos pegar duas décadas aqui para separar. A década de 70, a gente tem os filmes que tem a contracultura, que é filmes que querem bater de frente com o American Way of Life. Por exemplo, já assistiu Pink Flamingos? Não, cara. É terror? Mais ou menos. Era para ser terror, mas enfim. Pink Flamingos é um filme do John Waters, né, que foi protagonizado pela Divine, que é uma drag queen, né, ela morreu na década de 80, mas enfim. Basicamente, ele é um filme que mostra Ele é um filme que é válido falar aqui, porque ele não passou no cine trash, mas ele é trash, né? Ele é trash e perturbador ao mesmo tempo, né?
a gente tem a Divine, que é considerada a pessoa mais sórdida, mais imunda do mundo pela mídia. Isso é a história do filme, tá? Ela é considerada e ela se orgulha desse título. Ela mora com a família dela lá no trailer, isolada, assim, para não ser perseguida. Paralelamente, a gente tem um casal de depravados aí que quer roubar o título da Divine, né? Aí a gente tem uma situação mais nojenta do que a outra, um querendo ser mais bizarro do que o outro, sabe? E o filme tem muita coisa envolvendo incesto, coprofagia, essas paradas assim, bem nojenta, né? E ele é um exercício do mau gosto, segundo o próprio John Waters, né? E eu não gosto desse filme, mas não é nem pela escatologia, nem pela trama maluca, porque assim, a gente percebe que é uma alegoria. Por quê? Por exemplo, esse casal que compete com a Divine, uma das coisas que eles fazem é o, o mordomo deles, que é um cara literalmente bem dotado, ele estupra mulheres, e quando o bebê nasce, eles são adotados por casais gays, né? Ou seja, é aí o cara batendo de frente com os padrões hollywoodianos da época, né? Mas o que mais me incomodou no filme foi uma cena específica onde rola um rola lá no galinheiro, que tem um galinheiro lá próximo ao trailer da Divine, né? Aí o filho da Divine tá lá fazendo com a mulher. Aí tem um galo, uma galinha, sei lá, um bicho passando, né? Aí ele simplesmente pega o galo e coloca no meio e fica um sanduíche. E o animal morre esmagado de verdade, entendeu? E o diretor ainda disse que o bicho foi comido lá pela galera dos bastidores e que o animal foi poupado. Por quê? Que ele transou antes de morrer, né? Enfim, desculpa esfarrapada, enfim, um filme que trafega entre o perturbador e o trash, ele é mais trash do que perturbador, né? Apesar da trama dele ter essas paradas assim, né? Particularmente, eu acho que ele tem sua importância, mas eu acho muito chato esse filme. Eu acho ele é trash também porque ele é mal dirigido, ele é mal escrito. O diálogo dele, você às vezes não escuta direito o que está acontecendo porque a captação de som é péssima, né? E de fato só vale assistir pela curiosidade. E também, se você gosta de trash, é bom dar uma conferida, porque ele foi um dos primeiros filmes que foram distribuídos pela New Line, que distribuiu Hora do Pesadelo, enfim, que hoje está aí no mercado, né? Mas ele foi um dos primeiros filmes que abriu o mercado, né? Aí é interessante falar disso, porque são filmes assim, trash, que foram importantes por lançar a carreira desses cineastas, né? A gente tem os anos 70 que faz isso na cara dura mesmo, criticando American Way of Life, como Massacre da Serra Elétrica, Aniversário Macabro, enfim. Mas nos anos 80, que é os filmes que passavam em maioria no cine trash, são filmes que fazem isso de forma tosca. Eles criam uma mensagem contra o American Way of Life, ou fazendo críticas ao consumismo, à globalização, enfim, mas eles fazem isso no meio de uma trama maluca. E isso é genial, cara, porque isso me lembra logo. Tu já assistiu Basket Case? O Mistério do Sexto, que é do René Lotter. Ah, não, não vi, cara. Eu sei que ele é bem famoso, cara. Mas quando tu comentou dos filmes dos anos 80 que traziam essa crítica dessa forma, o primeiro filme que me veio à cabeça foi o They Live lá. Eles Eles vivem. do Esse, Carpenter. esse filme, nossa, é um dos meus favoritos também. Ele é genial, 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 genial. Assim, do Carpenter ele não supera Halloween, não supera Halloween, claro, mas muito bom. E nem supera o Enigma de Outro Mundo, mas ele é muito bom, ele é sensacional, um filme essencial. Assim, nem pela questão do terror, mas como uma crítica social, ele é temporal, né? Ele é um filme que se a gente vê hoje, ele faz muito sentido ainda. Faz total sentido, total sentido. E ele lembra muito também Invasores de Corpos, né? Invasores de Corpos. E é interessante a gente falar.
Porque o Carpenter, apesar dele ser um diretor que na época da Cine Trash ele já era famoso, já era respeitado, cultuado, né? Muitos desses filmes lançaram a carreira de cineastas como James Cameron, né? Tu... James Cameron, de Titanic, de Avatar 2, que vai sair esse ano, né? Mas o primeiro filme de James Cameron foi uma sequência do Piranha, de 78. Acho que foi em 81, saiu Piranhas 2, Assassinas Voadoras. Que é isso mesmo que você está pensando. Piranhas saindo do mar, voando e mordendo as pessoas. Foi dirigido pelo James Cameron. Tudo bem, ele foi demitido porque o diretor não gostou muito das coisas, mas por quê? O diretor não gostou porque achou trash. Ele não gostou porque ele queria basicamente ver mulher com o peito de fora. E o James Cameron não entregou muito disso no filme. Ele fez um filme sobre piranhas voando assim, e ele foi ele fez parte da equipe técnica, o James Cameron, de Galáxia do Terror, que foi produzido pelo Roger Corman e é uma cópia bizarra de Alien, basicamente, né? E é um filme trash e basicamente está aí. Tanto Roger Corman quanto o James Cameron estão aí fazendo sucesso até hoje e foi graças a esses filmes aí, né? Ou seja, Ô, cara, mas vou só fazer um comentário. James Cameron, para mim, o melhor. Eu não vou dizer que foi a melhor direção dele, mas o melhor filme. Um dos filmes que eu mais gosto da década de 90 foi o Exterminador do Futuro 2. Inclusive, sensacional. eu vi ele antes de ver o Exterminador do Futuro, o original, porque quando saiu o Exterminador do Futuro, eu nem sei como é que ele chegou no Brasil. Eu sei que quando saiu o 2, eu tinha 7 anos, e saiu no cinema, que eu tinha 7 para 8 anos. E aí eu consegui que a minha mãe me levasse para ver. Mas naquela época era uma beleza, porque não tinha essa questão de idade, né? Podia ter censura, não sei, podia todo mundo. E aí foi um filme que me marcou, eu fiquei com medo daquele T-1000, aquele, cara, nossa, por anos. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É legal, velho. James Cameron, pra você ver, né? O James Cameron foi dirigir logo na década seguinte Exterminador do Futuro, né? O 2 no caso. E é interessante porque o primeiro, que também é do Cameron, né? Se eu não me engano, o primeiro de 84, o ano que você nasceu, né? Inclusive. Aham. É, e Galáxia do Terror é de 80 a 81. E Piranha 2 também. Ou seja, pouquíssimo tempo depois ele foi e dirigiu o. E dirigiu Aliens também, né? E dirigiu Aliens também na década Em de 80, 86. em 86. Ou seja, James Cameron nessa própria época já foi prosperando, né? Já foi começando, né? Do mesmo jeito que Peter Jackson em 90 Fome Animal 92, né? 92, Fome Animal. Ou é 92, Acho que 93. sim. Eu lembro que foi bem. Eu me lembro que foi o Animal dos anos 90 e o. Nossa, cara, aquele outro que tem um nome parecido, eu esqueci, é dos anos 80, o Peter Jackson também. Vou ver se eu acho. Nossa Total? Bad Taste? Isso, isso. Bad Taste, que é legal também, eu acho muito da hora. E é muito interessante a gente falar disso, porque esses cineastas do Cine Trash fazem bem o estilo do Mojica, né? Ele fala que filmes trash não eram ruins e que merecem ser respeitados, né? E os filmes que passam lá não são para ser chacotas, são justamente para serem reverenciados, porque os realizadores, entre uma crítica mais maluca do que a outra, uma crítica não, uma forma maluca de fazer crítica do que a outra, acabaram no coração da gente, né? Porque a gente lembra deles mais pela bizarrice, mais pela tosquice, mas eles têm lá, muitas vezes eles têm lá um discurso, uma crítica, né? Se você assistir O Mistério do Sexto, já tem essa crítica. Se você assistir, não sei, vou pegar aqui um filme que fala disso, que passou no Cinetrash, deixa eu me lembrar aqui de um. Mas são vários, enfim, são vários dos filmes que comentam disso e mostrar para nunca desistir dos próprios sonhos, né? Enfim, tem toda essa mensagem poderosa, né, nos filmes trash, né? Mas eu vou falar do filme que a gente não falou até agora, não sei como a gente não falou dele ainda, cara, que
eu até hoje fico pensando como é que foi gravar essa porra na época, que foi o Shakma, mano. Shakma, a Fúria Assassina. Já assistiu? Shakma, a Fúria Eu Assassina. posso estar confundindo, cara. Deixa eu ver aqui, porque tu falou, quando tu falou em filme, eu achei que tu Eu, ia falar do Toxic Avenger. ele não, Ah, ele passou? Passou no Central? não, acho que não. Não? Não me lembro. Mas Não, o Toxic. Shakma eu tô vendo aqui do macaquinho, cara. Eu já vi esse filme, sim, cara. Eu já vi esse filme, mas eu não lembro dos detalhes, cara. Eu só lembro do Ele, macaco, cara. ele é um filme que tem esse macaco, esse babuíno aí, que sai aí o filme todinho esmurrando portas, né? Tipo, basicamente, ele sai aí na universidade matando a galera lá que tava jogando RPG, né? A gente tem o Roddy McDowell no filme, que é uma piada interna, uma homenagem, porque ele fez Planeta dos Macacos, né? Ele fez o Cornélio de Planeta dos Macacos, né? Aí ele tá aí nesse filme fazendo um professor. Ah, o Shakma, mas o interessante dele é que não é só alguns ângulos de câmera, porque a gente tem mortes criativas que muitas vezes não são mostradas. Por quê? Porque a gente tem o babuíno solto de verdade matando pessoas. Aí na hora de matar, a gente tem ou o dublê usando as roupas, ou a gente tem a morte acontecendo fora da tela, e isso é muito engraçado, né? Isso é muito engraçado. Também é engraçado ver o bicho que tava puto da vida saindo por lá, fazendo isso, né? Aí imagina você gravar com um bicho desse revoltado por aí, né? A mordida no bicho desse não deve ser nada leve, né? Então é perigoso, né? Mas hoje a gente pensa, oxe, na aventura, boy. Então, filme trash foi gravado assim, muito na aventura, enfim, Cara, mas na raça, né, cara? na, ele é interessante, pô. Ponto, tá aí um filme bom pra você assistir, você que tá vendo aí, Shakma. É um filme muito legal pra você assistir. Pronto, Shakma define bem o cine trash, define bem todos os filmes trash dessa época, cara. 80, Shakma já é 1990, mas é interessante a gente falar dele porque passou no Cine Trash e é muito lembrado até hoje, né? Eu acho que desses filmes, talvez ele seja o meu favorito, né? Não, acho que não. Acho que Fome Animal ainda é meu favorito, mas tá perto, tá no top 5, digamos assim. Tá no top 5. E é interessante porque eu indiquei Fome Animal para um colega meu que ele tá começando a ver terror e ele adorou o filme, cara. Ele adorou, ficou fascinado pelo filme. Ele assistiu Fome Animal e um outro tailandês aí que eu indiquei, né? E disse ele que também vai assistir a Serbian Film. Eu falei, pronto, se você assistir a Serbian Film, coloque depois Fome Animal, algum filme trash para tirar ele da sua Nossa, cabeça. mas aí tá escalando muito rápido, né? O cara tá começando a ver o terror e vai pro... Se bem que eu não considero o Serbian filme terror, né, cara? Eu sei lá, Ele eu já acho. é um outro nível, é um outro nível já, cara. Ele é uma parada. Ele tá no terror mais pelo rótulo, né? Mas ele é uma parada que você assiste e fica tipo, pra quê? Né? Você fica angustiado. Tu assistiu já, né? Você viu o filme? Eu assisti, cara, e não sei, não me agregou muita coisa, não, cara. Foi um filme mais choca, assim, é mais, sei lá. Eu vejo mais como uma dessas expressões de arte, assim, que a pessoa quer passar uma mensagem de uma maneira chocante para impactar do que realmente para contar uma história. Ele é basicamente isso, né? Ele é basicamente isso, porque querendo ou não, a Sérvia sofreu muito, né? A gente tem o Milosevic, que foi o presidente até o final dos anos 90, que saía matando gente por conta de religião e de raça, enfim. É, Tocou o terror de verdade na Sérvia, a gente tem o desemprego, toda essa situação. Aí, basicamente, a gente tem isso na Sérvia Filme, mas eu acho que isso não justifica Newborn Porn. Não justifica aquela maldita cena. Aquela cena foi totalmente desnecessária. O final também tem muita coisa
inserida lá forçada para fazer essa crítica, mas enfim, acabou chamando a atenção para a carreira do cara e para a carreira dele e tá aí, né? E foi o que aconteceu com muita gente que fez filme trash, né? Como eu falei, Roger Corman nunca mais parou de trabalhar. Peter Jackson, James Cameron, preciso nem falar, né? Não deixaram mais trabalhar. Mas o Serbian Film, ele chegou a Ele ser não, cogitado como trash, cara? não, de jeito nenhum, foi um delírio. A gente fala dele agora, foi um Sim. delírio, tá? Foi um Né, delírio. porque eu Fala fiquei dele pensando, agora. nossa, daí pega essa lá, os Não, 120 dias de Sodoma lá também. Do nem Pasolini, de nossa. nem de longe. É outro que nem de longe deve ser trash. Nem de longe. Ponto. Um filme trash e perturbador ao mesmo tempo, eu só me lembro de Pink Flamingos mesmo. Pink Flamingos. E Pink Flamingos é perturbador mesmo porque, digamos que ele seja um. Ele é um cyber filme bem mais leve, né? Mas ele é muito bizarro também, né? Ele é bizarro demais, né? Nem de longe que Saló seja. Pronto, Saló, acho que desses filmes extremos, Saló seja o filme mais legal, entre muitas aspas, para mim, porque a crítica que ele faz eu gosto. Mas enfim, eu gosto dos filmes do Pasolini também. Mas E aí tu pega o Melancholy Der Engel, aquele que é pesado igual, mas e aquele ali eu acho que se fosse, claro, entre muitas aspas, né? Se fosse tentar colocar dentro de um trash, porque aquele filme foi muito mal feito, né? Na minha opinião, assim, tipo, isso, ele é muito mal feito, cara. Ele é muito mal feito. Ele tem muita cena que tá lá pra te chocar. E sim, ele não deixa de chocar, não deixa de perturbar. Tanto que o diretor é um cara que a identidade dele ninguém conhece, né? A identidade verdadeira dele, ele não deixa de chocar. Mas tem uma coisa: eu coloquei esse filme pra assistir e eu dormi. Eu dormi, cara, com Melancholia de Erangel. E é um filme que está mais próximo do trash do que a Cyber Filme, mas não é trash, né? Nem. Mas ele tem elementos, né? Ele é esse filme aí que tem esses elementos. Foi feito com pouca grana também, foi feito com na raça pelo diretor. E tem um público que consome, né, pô? Uma galera que lança o filme com mimos e tudo, edição restaurada, e a mesma coisa acontece com esses filmes trash, né? Galera que tá ouvindo, não pensem nem de longe que esses filmes que a gente tá comentando, filmes extremos, sejam indicados para quem gosta de filme trash, sejam indicados para quem tá acompanhando quem acompanhou o cine trash, nem de longe, né? Mas o interessante é falar que eles foram lançados em versões restauradas e são cultuados por um certo público lá, enfim, uma galera que tem um parafuso mais solto aí, né? Mas esses filmes trash são cultuados até hoje e merecem ser vistos. Diferente é, desse filme, esquece, e para esquece. trazer uma conexão, aí eu não sei o que eu acho que talvez se assemelhe, assim, trazendo do extremo por trash, o que faria uma transição boa para mim é o Necromante, que o Necromante que ele tá no meio, assim. E se eu te disser que eu não assisti Necromantic, cara, ele tá na minha lista aí, né? Porque ele tá na Darkflix, a gente pegou uma parceria aí com a Darkflix, então eu tô pra assistir o Necromantic 1, Necromantic 2, né? Mas ele é um filme que a temática dele já me deixa meio assim, tipo, eu sei que eu vou vomitar, ou vou vomitar ou vou ter ânsia de vômito, porque ele é bizarro, né? O Budgar Vai, Wright, vai. Tem cenas que eu acho que não precisavam ter, é, mas ele, para mim, ele tá bem na metade do caminho entre fazer uma coisa só para querer chocar e contar uma história, sabe? Acho que ele traz um pouco dessa, sei lá, de ter uma historinha para contar, assim, que é o que falta nesses outros filmes que você acha que só visam choque mesmo. isso, isso. Eu acho que ele é um filme que. Eu não posso dizer o que eu acho dele porque eu não assisti, mas eu acho que a temática dele trafega entre o trash e o perturbador, basicamente. Né? Porque você falar disso, pronto, é o que a galera. Se eu disser do que Necromantic fala para um adolescente, ele vai dizer: Isso é muito trash! Isso é muito trash, né? Basicamente. Mas
Não que eu vá indicar esse filme para um adolescente nem de longe, até porque enquanto professor, enquanto educador, nem de longe indico esses filmes extremos para Tem assim, tem menores, cenas de tá? crueldade animal, coisas que é, eu acho Não que não precisa. cabe, Não, mas, exato. Já filme mas trash, indico, né? Já filme trash a gente indica, cara. É muito interessante. eu acho assim, a pessoa quer ficar no trash, cara, que nem tu falou, gosta de slasher, cara, vai ver ali a Noite das Brincadeiras Mortais, que é divertido pra caramba, Tá na né, minha cara? lista, não vi ainda, não vi ainda. Tá na minha Pô, é lista. muito legal esse filme, cara. Cara, eu lembro de O Maníaco, eu lembro de A Praia do Pesadelo, eu lembro de. O que mais? Slasher que passou. Eu não lembro. Sexta-feira 13 não passou, eu acredito que não tenha passado. Acho que já era muito conhecido para ter passado, mas Halloween mesmo que passou, né? É um dos filmes mais conhecidos, mais hypados aí que passou, né? Mas Candyman também passou, entre ser um slasher assim, mas muitos slashers são considerados trash hoje, né? Porque, vamos lá, não é slasher, não chegou a passar no Cine Trash, mas é trash. O primeiro Evil Dead, né? Evil Dead. Então, é clássico, O né? Evil Dead eu achei fantástico, eu assisti os três na época eu era criança, mas eu É não assisti no trash. Cine Trash, né? Não, ele não passou no Cine Eu Trash, que acho eu que não, saiba, pelo menos não. Que eu eu saiba, assisti em pelo menos não. VHS, cara. Eu gosto muito do Evil Dead original e do Evil Dead 2 também. O 3 eu não assisti, não menti pra você. É uma vergonha minha, meia culpa, não assisti, né? Mas ele é trash. O Sam Raimi tá aí, fez Doutor Estranho 2, né? Tá aí, dirigiu a trilogia do Tobey Maguire, do Homem-Aranha, que tá aí no meu coraçãozinho. Sam Raimi tá aí, né? Começou aí com esse filme, com Evil Dead, que é trash, mas ganhou mais notoriedade na época do que esses filmes trash tiveram. Muitos deles foram esculachados, enfim, mas outros foram cultuados, exibidos em sessões da meia-noite. Por exemplo, Troll 2, que a gente não falou ainda. Troll 2, cara, que é trash, que é assim, né? Pronto, é um filme que você pode assistir com esses filmes perturbadores, né? Vamos tá. Eu estou procurando a conexão de filmes perturbadores com esse para a gente estar falando desses filmes aqui, mas vamos lá. Você pode fazer uma casadinha, né? Tipo, filme trash para você aí que gosta de um filme mais pesado, mais bizarro, mas mesmo assim fica com ele na cabeça. Porque, por exemplo, eu, João, sou uma pessoa que absorve muitas coisas e sinto a energia negativa do lugar, porque eu sofro de ansiedade, enfim, tem toda essa questão. E quando eu vou assistir um filme bizarro assim, né, eu preparo o terreno, já preparo uma coisa, né? Eu já não vou assistir esse filme com medo, porque eu sei que eu vou passar mal, que eu sei que eu vou ficar agoniado, e logo depois dele eu coloco ou um desenho animado, feito eu fiz com a Sabe um Filme. Eu assisti a Sabe um Filme e depois eu assisti a Pequena Sereia, né? Mas outros filmes eu assisti seguido de um trash, né? Eu assisti. Pronto, Melancholia The Negro eu dormi. Aí quando terminou eu fiquei, ok, massa. Aí depois eu coloquei, acho que foi Bad Taste, acho que foi do Peter Jackson, foi Náusea Total, do Peter Jackson, né? Que não passou, que eu me lembro, ele não passou pelo menos, mas ele é interessante, né? Ah, Outro cara, ponto. Oi. um ponto que tu comentou antes ali que eu acho que vale a pena trazer também, que hoje a gente tem Darkflix, cara. Darkflix, para mim, é o melhor serviço de streaming que tem hoje. Exato. Bate qualquer outro, cara. Porque é um serviço de streaming que traz filme para quem gosta. Não é por causa de título comercial. Cara, só tem filmão lá, cara. Um dos que eu vi ali, que eu achei, até não faz muitos meses que eu vi, o Shopping Mall ali, no, o trocadilho que eles fizeram foi ótimo, é excelente, né? É muito engraçado, pô, esse filme. Ele é uma ficção científica, entre muitas aspas, né? Mas é interessante você assistir.
né? Não lembro se eu assisti na Darkflix, acho que eu assisti no YouTube, mas eu sei que ele tem na Darkflix, né? Também. Não passou no Cine Trash porque era muito desconhecido para o Cine Trash, mas virou objeto de culto, né? É considerado trash até hoje, né? E poderia muito bem ter passado, cara, porque tinha tudo para aparecer lá, né? Acho que a galera que bancava essa rede aberta não olhou para ele assim, cara, mas é uma pena, né? Poderia ser comercializado, né? Um outro filme que poderia ter passado, que é trash, A Sociedade dos Amigos do Diabo. Já assistiu? Não vi esse não, cara. Bizarro total. É um filme que mostra um cara que é aquele estereótipo do o pobre jovem rico, enfim, um cara que é rico, tem dinheiro, mas ele se sente como a ovelha negra da família, ele sente que a pessoa é muito mesquinho, muito egoísta, muito misógino, muito, enfim. Aí ele se junta lá com umas conspirações aí, começa a ver que a galera da cidade que ele mora, acho que é Beverly Hills mesmo, que essa galera é bizarra, que essa galera é muito estranha, que essa galera esconde um segredo, e o segredo é muito tosco. Porque, por exemplo, essa galera, eles são literalmente seres milenares que estão aqui no planeta há muito tempo antes dos seres humanos. E a verdadeira forma desses seres vão desde gosmas, por exemplo, você literalmente sugar a energia, sugar, se alimentar de uma pessoa, com efeitos muito bizarros, né? Toscos, até você ter uma cara de bunda, literalmente uma cara de bunda, uma cara na bunda. Se tu pesquisar a Sociedade dos Amigos do Diabo, tu vai ver que é bem trash. E os efeitos deles são do Mad George, né? Mad George, que se você gosta de. Se você que está ouvindo aí gosta de trash, se gosta de efeitos práticos, se gosta. Mad George é referência nisso. Ele é tão importante quanto Tom Savini, digamos assim. Né? Ele é muito interessante, né? Ele é muito da hora, não passou no Cine Trash que eu me lembre, não, que eu me lembre do que eu tenha pesquisado, não, mas ele chegou a virar objeto de culto, né? Chegou objeto de culto, que é interessante. Se tu quiser assistir, cara, ele tem no, eu não lembro se ele tá no YouTube, mas eu assisti no YouTube. Se tu quiser assistir, ele é muito legal. Ele é um pouquinho chato em algumas cenas, mas no final, putz, não tem como não rir, não tem como não achar. Ponto. Trafega entre o trash. Acho que não chega a ser perturbador, mas é nojento. É nojento um pouquinho. É nojento. Pô, Assim cara. como Filme Animal tem umas ceninhas nojentas também, como a cena da orelha. A cena da orelha dá uma embrulhadazinha, né, no estômago. Bad Taste também tem a cena do vômito que a galera bebe, enfim. Muito desses filmes trash tem umas cenas que você fica assim, né? Só o 2 também tem um negócio que você fica tipo, what the fuck? Mas, enfim, Pink Flamingos, nem preciso falar, né? Mas Ah, eu vou ter que ver esse Pink Flamingos aí, cara. Só pra. assista para meter o pau no filme, porque ele é muito. Ele tem sua importância para a contracultura, para o nome de John Walters, é claro, para a Divine, que é um ícone queer aí, né? Se tornou uma das referências aí para o não só para o horror queer, como também para o terror como um todo. A Divine se tornou um ícone do terror, né, por conta da temática trash, né? E Pink Flamingos também fez o nome, fez o peixe da New Line, né? Talvez sem Pink Flamingos não existiria A Hora do Pesadelo, não existiria Freddy versus Jason, consequentemente, né? Não existiria filmes que a gente assiste e gosta bastante, né? Pô, Filmes cara. geniais. Ô, João, mas assim, cara, se a gente for falar de filme trash, a gente fica a noite toda, cara. Eu queria te Exato. agradecer um monte, cara, que a gente ficou um tempão Exato. aqui. Obrigado aí, cara. Sensacional falar disso. A gente ficou quase 2 horas, né? Quase 2 horas. Cara, a gente tem que marcar aí. Sim, teve o tempo todo que a gente não estava gravando e estava conversando já também, né, cara? A gente Exato. tem que marcar aí para fazer
uns, pegar uns temas mais focados, assim, e Isso, desbravar, cara. exato. Se tu quiser assistir amanhã a live lá com o Lucas, né, que a gente vai falar lá de filmes perturbadores, já vai ser um outro extremo, já vai ser um outro nível, né? Já estou preparando minha cabeça já, porque já estou vendo que eu vou ficar meio assim, porque eu vou falar desses filmes, mas a gente vai falar para não assistir, a gente vai falar para botar para fora, para ficar com a cabeça fresca, porque muitas vezes a gente se pega pensando nessas coisas, a gente se pega, tu que conhece, sabe, o filme, conhece a fama do filme, sabe que é um filme que perturba, um filme que choca, e para você tirar ele da cabeça, você precisa assistir algum trash, alguma coisa leve, alguma coisa engraçada, né? Pô, com certeza, cara. Mas Dessa brigadão forma. mesmo pelo teu tempo aí, João. Espero que a gente consiga marcar outros papos. Foi muito, muito bom. Aprendi pra Obrigadão, caramba, cara. Foi muito legal e obrigadão. Eu sigo. também aprendi muito com você, né, que viveu o Cinetrash, viveu essa experiência. Quando eu digo que aprendi a ter essa sensação, né, apesar de não ter a sensação de experimentar o Cinetrash por muito pouco, né, porque eu nasci em 97, como eu falei, o Cinetrash acabou em 97, é, mas enfim, conheci o trabalho de Zé do Caixão, né? E conheci o Cinetrash não por conta do. Eu não conheci o Zé do Caixão por conta do Cinetrash. Eu conheci o Cinetrash por conta do Zé do Caixão, basicamente. Né? Então, mas enfim, é isso aí. Obrigado aí, viu, Alessandro? Valeu, cara. E vamos continuar. Para a galera que tá escutando aí, que tá assistindo, vai lá seguir o blog Fantasmundo, cara. O conteúdo do João é do caralho, é muito bom para quem é fã. Nossa, cara, assim, é enriquecedor. Valeu mesmo, João. Enriquecedor. Obrigado aí. Parabéns aí também, cara. Continue aí. Continue aí. Vamos lá crescer junto, né? Até porque o Fantasmão também é muito pequeno também. A gente está começando agora também. Tem pouco tempo aí que está na ativa, né? E vamos junto, né? Vamos embora aí. E é isso aí. Valeu, Valeu cara. aí. Fica bem. Obrigadão. Até mais, meu. Valeu.